vou iniciar hoje com os capítulos do 4 até o 7, tá? Eu dei aí uma pincelada, uma resumida nas gramáticas e vamos lá. Com relação ao capítulo 4, eles trazem primeiro os reflexive pronouns, ou pronomes reflexivos. Como o próprio nome já diz, eu utilizo essa gramática quando o sujeito e o objeto na oração são a mesma pessoa. Em outras palavras, é o seguinte: o sujeito, ele faz uma ação e essa ação reflete nele mesmo, tá? Para que vocês entendam o uso correto dos pronomes reflexivos, é importante lembrar primeiro dos pronomes do sujeito e dos pronomes do objeto, tá? Por isso que eu coloquei aí essa tabela, de forma que vocês consigam entender, tá? E fazer esse apanhado todo. Primeiro, o sujeito eu, I, pronome do objeto me e myself é o reflexivo, tá? Para vocês não esquecerem, eu gosto muito de utilizar esse exemplo. A palavra selfie, né, da foto, ela deriva desse pronome reflexivo. Por quê? A palavra selfie, ela quer dizer uma foto que a própria pessoa que está na foto está tirando. Claro que a grafia é um pouquinho diferente, mas é para vocês lembrarem que selfie quer dizer de si mesmo, né? Tá tirando foto de si mesmo. O you, tanto o pronome do sujeito quanto o pronome do objeto são iguais. Fica you mesmo. E o reflexivo, yourself. He, o objeto him, reflexivo, himself. She, pronome do objeto her, reflexivo, herself. Which, tanto o sujeito quanto o objeto fica igual, que é which, e o reflexivo, itself. O we, o do objeto, é o us, e o reflexivo, ourselves. Aí eu quero que vocês prestem um pouquinho de atenção no seguinte: até então, no singular, a finalização era self, com LF. A partir do momento que entra nos sujeitos no plural, F vai virar VES. Então, vai virar selves, tá? Então, o we vai virar ourselves. O you, lembra, não vai ter diferença entre o pronome do sujeito e o pronome do objeto. Vai ser igual. Mas o reflexivo vai ser yourselves, porque esse you não tá como você, tá como vocês. É plural. E por último, a palavrinha they, que é o eles ou elas, o pronome do objeto them, e o reflexivo, themselves. Com relação à gramática do capítulo 4, o foco principal era a questão dos pronomes reflexivos. Claro que para a gente chegar nos pronomes reflexivos, é importante que vocês se lembrem tanto dos pronomes do sujeito quanto dos pronomes do objeto. A gente vai iniciar agora a gramática do capítulo number 5, que são os possessive pronouns. Como o próprio nome já diz, ele vai indicar posse, que algo pertence a alguém, né? As palavras, elas denotam a posse. Exemplos, eu coloquei aí 2 exemplos. We both have cars. Nós temos carro. But my car is old, mas meu carro é velho. And your car is new. E o seu carro é novo. E o segundo, we both have cars. Nós temos carros. But mine is old, mas o meu é velho. And yours is new. And yours is new. Tá bom? O que eu quero que vocês prestem atenção é com relação a como as frases elas estão formadas, tá? Até a primeira vírgula, ela tá igual, né? Não tem diferença. Agora, se vocês prestarem atenção, aqui eu vou ter a palavra car novamente e aqui também. Enquanto, no segundo exemplo, eu não tenho mais a palavra car. O my vai virar mine e o your vai virar yours. Professora, por quê? Porque toda vez que eu tiver o substantivo depois do pronome, eu vou ter um adjetivo possessivo. Então, tanto a palavra my quanto a palavra your, elas vão estar relacionadas a adjetivos possessivos. Em contrapartida, no segundo exemplo, eu não tenho o substantivo. Então, a palavra mine, ela vai estar sozinha, porque não tem. Aí, aqui já configura um pronome possessivo. E a palavra yours também não está acompanhada de substantivo. A palavra yours também é um exemplo de um pronome possessivo. Tá certo? Então, recapitulando.
Quando eu tiver o substantivo, eu vou utilizar o adjetivo possessivo, que é o caso do primeiro exemplo, tá? Do example 1. Quando eu não tiver o substantivo, eu vou utilizar o pronome possessivo, que é o caso do example 2, tá bom? Então, os possessive adjectives, os adjetivos possessivos, são sempre seguidos por um substantivo, que no caso da frase anterior era car, carro. 2. Já os possessive pronouns, os pronomes possessivos, são utilizados no lugar do substantivo. A palavra mine e a palavra yours, no segundo exemplo, ainda que não tivessem acompanhadas do substantivo, ficava claro que estavam relacionados ao car, ao carro. Essa é a diferença. Com relação ao capítulo number 6, nós vamos ver simple present. Eu costumo dizer o seguinte, se você consegue entender bem essa gramática, a tendência é que você consiga entender as outras, porque é uma gramática, na minha opinião, é a que mais tem regras. Claro que toda gramática tem as suas regras, mas muitas vezes você consegue, através da tabela e de estudar os verbos, você consegue entender. Aqui é a gramática mesmo de como vocês têm que formular a frase, né? Cada modo, né, afirmativo, negativo e interrogativo, difere bastante uma da outra, então é importante que vocês prestem atenção, tá? Simple present, primeiro, antes de eu ir para as regras, é importante lembrar o seguinte, vocês devem sempre ter em mente que o simple present é utilizado quando eu me refiro a ações do dia a dia, do cotidiano, tá? Hábitos. Então, digo assim, eu tomo banho todo dia. I take a shower every day. É uma ação cotidiana, tá? Corriqueira, tá bom? Com relação ao modo afirmativo, eu devo pensar sempre que as exceções da regra, elas vão estar na terceira pessoa na terceira pessoa, tá bom? He, she ou it, na terceira pessoa do singular. Ele ou ela e o it que é para objeto ou animal, certo? Então, assim, vocês devem lembrar o seguinte, para a maioria dos verbos, quando for he, she ou it, eu acrescento s. Se os verbos terminarem em, tá aqui na regrinha, ch, sh, ss, x, o ou z, eu vou acrescentar es, certo? Além disso, se meu verbo terminar em y, eu devo retirar o y e acrescentar ies. E eu coloquei aí 4 exemplos para que vocês lembrem como utilizar esses verbos. O it, que é o verbo comer, por exemplo, para he, she ou it, ele vai virar eats, com s no final. O go, ele já vai entrar aqui nessa primeira regrinha aqui, ó, terminação o. Então, para he, she ou it, eu vou utilizar goes, com es no final. O study é o verbo estudar. Termina em y e antes tem uma consoante, né, que é o d. Vai virar studies. E o play também configura, apesar de terminar em y, mas antes é por uma vogal, ele é precedido por uma vogal. Então, eu também só acrescento o s. Gente, vocês devem lembrar sempre que todas essas regras que eu falei se aplicam apenas para os sujeitos he, she ou it. Quer dizer o seguinte, se eu disser assim, ó, eu vou para a escola, I go to school, o verbo ele vai ficar igual. Ela vai para a escola, she goes to school. Aí sim vai ter a diferença na hora de aplicar a gramática, tá bom? Quando eu me refiro ao simple present negativo, eu devo me lembrar do verbo auxiliar, tá? Verbo auxiliar esse que aparece nas frases para mostrar que aquela minha frase está em determinado tempo. O simple present ele vai ter 2 verbos auxiliares, que vai ser o do e o does. Como é negativo, eu vou precisar colocar a partícula not depois, tá? Eu posso colocar do not, does not, don't ou doesn't. Lembrando que eles sempre usam mais a questão abreviada, que é quando a gente utiliza apóstrofe, tá bom? Então, aí eu coloquei quais são os sujeitos e quais são os verbos auxiliares que vocês vão utilizar dependendo do sujeito, tá? Lembrem-se sempre pela questão da exceção. Para he, she ou it, eu utilizo does. Como é negativo, does not ou doesn't. Então, se eu quero falar assim, ela não come chocolate. She doesn't eat chocolate, tá? Para os outros sujeitos que vão sobrar, I, you, we e they, eu vou utilizar o don't. Então, se eu quiser falar, eu não como chocolate, I don't eat chocolate, certo? Eu coloquei aqui 2 exemplos para vocês lembrarem.
I don't eat sugar, tá? Fica normal o verbo, coloco don't para me referir ao sujeito I. E quando for he, she ou it, o meu verbo auxiliar vai ser doesn't e eu coloco o verbo normal. Uma coisa que é interessante lembrar é que a regra de S, ES ou IS, ela só vai servir apenas para modo afirmativo. Tanto no modo negativo quanto interrogativo, a regra de S ela não existe mais, tá bom? E por último, o interrogativo. Como o próprio nome já diz, eu vou utilizar quando quiser fazer perguntas. E aí eu vou ter que colocar os verbos auxiliares do ou das no início da frase, certo? Nesse modo, o verbo auxiliar ele vai vir em primeiro lugar da frase. Eu coloquei aqui 2 exemplos. O primeiro foi o seguinte: Do you watch movies? Você assiste filmes? Se a resposta for sim, yes I do. Se for não, no I don't. Segundo exemplo: Does Anna watch movies? A Ana assiste filmes? Se a resposta for positiva, yes, she does. Se for negativa, no, she doesn't, tá? Vocês percebam o seguinte: todas as alterações que vierem a ocorrer vão ser devido ao sujeito, tá? Vai ter vezes que o sujeito vai vir um pronome, I, you, he, she, it, mas vai ter vezes que vai vir um nome, e aí vocês precisam ficar ligados se é um nome só, que normalmente vai ser configurado em he ou she, e aí vou precisar fazer as alterações, ou se for, mais de um nome, acaba que não tem tanta alteração assim, porque eu vou trocar por they, por we e etc. Certo? Para a gente finalizar, o capítulo number 7, ele vai trazer para vocês o que nós chamamos de interrogative pronouns, pronomes interrogativos, question words ou WH questions. Professora, mas como é que pode ter 3 nomenclaturas diferentes? É a mesma coisa, é a mesma gramática. O que vai modificar é apenas a nomenclatura. E aí acaba que alguns livros, alguns materiais vão dar nomes diferentes, mas é para o mesmo conteúdo, tá? Basicamente, eu utilizo mais a expressão question words, mas vocês fiquem à vontade para escolher a que vocês forem utilizar, tá? O question word ele é utilizado quando eu quero fazer frases, mas que minhas frases não vão ser respondidas com yes or no. Se eu digo assim, what's your name? Qual é o seu nome? Tem como você me responder yes ou no? Não tem. Se você me responder yes or no para what's your name, você não está respondendo a minha pergunta, tá? E é justamente isso que os question words entram. É quando eu quero saber um fator, uma coisa específica, que não dá para ser respondida com yes or no. Eu coloquei aí para vocês, de um lado, como é que é em inglês e a tradução. O who eu utilizo para quem, quando eu quero saber quem fez, a pessoa. O where, quando eu quero saber o lugar, onde. O when, quando, uma data, por exemplo. O why, por quê? Quero saber o motivo, uma razão. How, como? Quero saber o modo. What, o what tem 2 significados e ele é muito utilizado, que é o que ou qual. Se eu pergunto assim, what's your name? Qual é o seu nome? What's this? Pego um objeto e pergunto, what's this? O que é isso? E o which, ele é qual, mas quando eu tenho mais de uma escolha. Então pensem na seguinte situação. Você está numa loja nos Estados Unidos e você quer comprar uma blusa. A atendente vem e te dá a opção da black, da red, da preta e da vermelha. E ela pergunta, which one? Qual? Qual delas? E aí você escolhe uma entre as 2 opções. Certo? Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. A gente fez um apanhado dos livros 1 e 2. Eu espero que vocês façam os conteúdos, traduzam os textos, marquem as dúvidas, tá? E além do grammar, da gramática, não esqueçam do vocabulário, tá bom? Bye, bye.